Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o 9º ano. Hoje nós vamos falar sobre cores, como que nós observamos as cores, como que nós temos essa experiência que é perceber cores em diferentes objetos, em diferentes situações. Como a gente já sabe, a gente só consegue enxergar as cores nos objetos quando esses objetos estão sendo iluminados. A gente sempre tem que ter uma fonte luminosa que esteja jogando luz sobre esses objetos para que eles reflitam a luz e ela chegue até o nosso olho. E é assim que a gente consegue enxergar o objeto, não só enxergar o formato do objeto, mas também enxergar a cor do objeto. Agora, o que é a cor do objeto? Para entender o que é a cor, a gente vai analisar um experimento que foi feito, que é bastante importante, que é o experimento da decomposição da luz através de um prisma. Tá? A gente tinha aqui um prisma, que é um objeto transparente, feito de um material como, por exemplo, o vidro, e a gente percebeu que a luz, ao entrar e passar por dentro desse prisma, ela sofria um desvio de caminho, que é um fenômeno chamado refração, que a gente já falou. Porém, quando a gente faz esse experimento com a luz branca, com a luz do dia a dia, a luz que o sol emite para a gente, e também que a maioria das lâmpadas que a gente tem emite, a refração dessa luz vinha acompanhada de um outro fenômeno, um fenômeno novo, que era a decomposição dessa luz. Como assim a decomposição? Aqui, ao adentrar uma luz branca, aqui adentrava uma luz branca, enquanto do outro lado do prisma era emitida uma faixa de luz com diferentes tons, com diferentes cores. E essas cores variavam desde o vermelho até o violeta. Exatamente as cores que a gente observa no arco-íris. Toda essa faixa de cores nós chamamos de espectro de luz, porque nós percebemos que esse é o espectro do qual é composto a luz branca. Esse experimento é importante porque ele não só mostra que a luz branca é composta de uma faixa de cores, mas que também a gente conseguiu detectar que cada uma dessas cores específicas, cada faixa específica, estava associada a uma frequência específica. Se vocês lembram, numa das outras aulas que nós falamos, a luz é uma onda eletromagnética e tem associada a ela uma grandeza chamada frequência. E o que a gente analisa com esse experimento é que há cores diferentes para frequências diferentes. Essas cores diferentes essas ondas eletromagnéticas que têm comprimento, aliás, que têm frequências específicas, a gente vai chamar de luzes monocromáticas. Ou seja, uma onda eletromagnética que tem uma frequência única, a gente chama de luz monocromática. E uma onda eletromagnética é composta de várias dessas ondas, de somas dessas ondas juntas, essas ondas chegando ao mesmo tempo até o seu olho, a gente vai chamar de luz policromática. E o mais interessante, a mais importante de todas dela, é a luz branca, que ela, na verdade, é a soma de todas essas cores aqui desse espectro de luz visível. Lembrando que é o mesmo espectro que você observa, por exemplo, no arco-íris. Aqui a gente já consegue levantar uma questão até importante. Como você sabe, como é observável, as cores que a gente consegue experimentar na natureza não são necessariamente apenas as cores que são observadas no arco-íris. Há outros tons, outras composições, como por exemplo o marrom, que são cores que não estão no espectro do arco-íris. E isso acontece por quê? Exatamente porque essas outras cores são feitas por luzes policromáticas. Elas são feitas de misturas dessas luzes monocromáticas. Então, basicamente, todas as cores que você vai experimentar, todas as cores que você pode observar na natureza, são feitas de composições em maior e menor quantidade dessas cores monocromáticas, dessas luzes monocromáticas, ok? Bom, agora a gente vai analisar como que a gente define que um objeto tem uma determinada cor, observando ele quando ele está sendo iluminado por luz branca. E a gente vai ver também que a cor não é uma característica intrínseca do objeto. Ela, na verdade, ela é um produto de um fenômeno que ocorre na reflexão da luz no objeto. O que vai acontecer é o seguinte: quando a gente tem, numa determinada situação, um objeto
e a gente tem aqui uma fonte de luz e a gente tem um observador. Quando a gente tem esse objeto sendo banhado por essa fonte de luz, essa fonte de luz emite luz para todas as direções, uma determinada faixa de luz, um feixe de luz vai chegar até o objeto, vai bater no objeto e refletir e ir até o observador. Isso vai fazer com que o observador perceba o objeto naquela posição, naquele local, com aquele formato. Agora, com relação à cor, o que está acontecendo aqui? A gente sabe que a luz que a gente está emitindo aqui é uma luz branca. A gente está definindo aqui que essa lâmpada emite uma luz branca. Essa luz branca, ao chegar no objeto e refletir, ela sofre um processo interessante, porque o que chega no olho do observador é a luz vermelha. Nessa situação aqui, nesse exemplo aqui, a gente está dizendo que vai chegar no observador uma luz vermelha. Isso faz o observador ter a percepção de que esse objeto é vermelho. Por que a gente observa isso? Porque o que chega até o olho Por que o observador percebe isso? Porque o que chega até ele é a luz vermelha. Ou seja, a gente está tendo uma luz branca que chega até o objeto, porém no processo de reflexão acontece alguma coisa que faz com que só chegue a luz vermelha até o observador, não toda a luz policromática, que no caso é a luz branca, todas as frequências que chegaram no objeto. Então, a gente fez aqui um esquema para entender melhor o que está acontecendo. O que acontece é que os objetos eles têm tanta capacidade de reflexão, como eles também têm uma capacidade que a gente vai chamar de absorção. Os corpos têm capacidade de absorver certos espectros de luz. E isso varia de material para material. O que acontece aqui é que, ao incidir uma luz branca sobre a superfície desse material, esse material vai ter a capacidade de absorver quase todo o espectro. Ele vai absorver a maioria das cores, no caso, a maioria das ondas monocromáticas, exceto especificamente essa luz vermelha. Por algum motivo que a gente não vai adentrar aqui, esse material tem a capacidade de refletir a luz vermelha enquanto ele absorve as outras cores, as outras ondas eletromagnéticas. Então, ele vai refletir essa onda eletromagnética que vai chegar até o observador. Ou seja, por definição, quando a gente vê um objeto de uma determinada cor, um objeto é verde, um objeto é azul, é porque esse objeto tem a capacidade de absorver todas as cores, exceto aquela cor que a gente definiu que ele é. Então, se você vê um objeto azul, é porque ele absorve todas as cores, exceto o azul. Um objeto verde, porque ele absorve todas as cores, exceto o verde. Ok? Bom, e a partir daí a gente vai falar agora de duas situações bem importantes. A primeira delas é como é a observação, o que é a observação de um objeto branco. Bom, mais uma vez, a gente tem aqui a mesma situação, uma luz branca iluminando um determinado objeto, e quando essa luz branca chega até o objeto, ela tem que refletir, esse objeto tem que refletir exatamente a luz branca até o olho do observador, para que essa luz branca, ao chegar no olho dele, ele perceba que esse objeto é branco, ele define esse objeto como branco. Mas a gente sabe que essa luz branca ela é o quê? Ela é a composição de todas as cores. Então, quando a gente diz que está incidindo uma luz branca e refletindo uma luz branca, a gente está dizendo que está incidindo todas as luzes monocromáticas e está refletindo todas as luzes monocromáticas, ou seja, todas as cores do espectro visível. Então, quando eu coloco aqui que ela reflete todas as cores que chegaram, a gente vai ter a principal noção, né, a noção mais importante aqui é que a propriedade que esse material vai ter é de refletir todas as cores do espectro visível. Ou seja, ele não absorve nenhuma, ele reflete todas. É isso que faz um objeto ser branco. É quando a superfície dele, o pigmento que envolve ele, o tipo de material de qual ele é feito, tem a capacidade de refletir todas as cores do espectro visível. Okay? É até por isso que muitas roupas para esporte que são feitas banhadas em luz solar, quando a pessoa, por exemplo, o tênis, há uma preferência pela utilização de roupas brancas, que ela tem uma maior capacidade de reflexão da luz do que, por exemplo, a gente vai ver agora no nosso segundo caso, que é a cor preta. Ok? Bom, por último, a gente vai ver agora como que é exatamente a observação de um objeto de cor preta, né? Que a gente define a cor preta. Isso é bastante importante. O que acontece quando a gente observa um objeto de cor preta é que, na verdade, não chega até nós nenhum dos espectros de luz, ou seja, não chega a luz até nós. Quando o objeto não emite luz, o nosso cérebro define como cor preta.
Isso é observável simplesmente pelo fato de quando você fecha os seus olhos ou quando você se coloca num local sem iluminação, completamente fechado, num quarto fechado, sem iluminação externa, sem iluminação interna, você fica sem enxergar nada. Qual é a cor que você experimenta? Você experimenta a cor preta, ou seja, a gente não enxerga a cor. Quando a gente não enxerga a luz, quando a gente não consegue absorver luz através dos nossos olhos, o nosso cérebro define como cor preta. Então, a gente já vai perceber e vai definir que o objeto que tem a cor preta, ele tem a capacidade de absorver todo o espectro luminoso da luz visível, ou seja, quando a gente banha ele com uma luz branca, ele vai absorver todas as cores, ele vai absorver todas as luzes do espectro visível e não vai refletir nenhuma. É isso que é a definição de um objeto de cor preta, é isso que é a definição da cor preta, ou seja, a cor preta ela é a ausência de luz. Na prática, os objetos pretos, você obviamente consegue observar os objetos pretos, porque há sim uma pequena reflexão, mas numa quantidade muito pequena, por isso que você não consegue definir uma cor que não seja preta para esses objetos. E no dia a dia, todos esses casos que nós vimos, eles vão passar por pequenas variações. A gente vai ter reflexão de luz policromática, ou seja, vários objetos têm cores que não estão presentes naquele espectro de luz visível, ou seja, naquele espectro do arco-íris que nós falamos. Então, isso define que esses objetos refletem uma composição de luzes, ou seja, uma luz policromática, uma mistura de outras cores, que faz ter tons e cores diferentes, que é o que você experimenta no dia a dia. Mas, no fim, você sempre tem que lembrar essa metodologia para analisar o que dá a cor de um determinado objeto, que é se aquele objeto tem uma determinada cor, é porque ele absorve as luzes, ele absorve completamente o espectro de luz, exceto por aquela cor. Tá? E, claro, lembrando do caso específico do preto, que é quando ele absorve todo o espectro de luz e não reflete nenhuma cor. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.